Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Guia-nos, Senhor, com tua mão, que os nossos dias sejam vividos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus é o que te peço. Amém. A lição de hoje é a lição 10, quando a adversidade é a incredulidade. O texto base dessa lição é Isaías 53, versículo 1, que diz: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse é um texto de Isaías e que ele já começa fazendo uma pergunta. O profeta Isaías, ele narra todo esse capítulo, no caso, prevendo a figura do Filho de Deus, Jesus, nos dias do seu ministério. Ele prevê que um dos grandes adversários que o Senhor Jesus teria que enfrentar seria a desconfiança e a incredulidade do povo de Israel. Tá? Até porque ele vinha de uma família pobre, ele não havia sido ensinado, instruído por um mestre judeu, e ele prevê, o profeta Isaías, ele prevê que o povo de Israel iria rejeitar o Senhor Jesus, iria desprezá-lo. Ele também prevê, na narração desse capítulo 53, ele prevê que Jesus carregaria sobre ele o peso das nossas transgressões, e com o seu sacrifício ele nos traria a paz e a salvação. É um texto belíssimo que eu recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro, todo ele, não só apenas o versículo 1, porque vale a pena ler, é muito belo, é belíssima a narração, então leiam, porque ao começar a ler vocês vão entender perfeitamente que trata-se da previsão, era o profeta realmente prevendo o que Jesus faria durante o seu ministério, o que ele traria para nós, com o benefício do seu sacrifício, como nós seríamos agraciados, e ele prevê também toda a rejeição do povo de Israel para com o Senhor Jesus. Então leiam e eu convido vocês a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Na história da raça humana há adversidades, aflições, tribulações. Elas nos cercam, são inevitáveis. O profeta Jeremias perguntou: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3, versículo 39. O pecado das pessoas é uma parte relevante da resposta do profeta ao problema da aflição, da adversidade. Quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-lo. Veja o que Lamentações, no versículo 33 do capítulo 3, diz: Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, Então Deus, ele não faz isso com alegria, ele não tem prazer em acabar afligindo. O que ocorre é que nós temos ações, nós praticamos ações através de escolhas que nós fazemos e toda escolha há uma consequência. Se eu escolher o caminho do bem, da obediência e seguir com certeza os conselhos do Senhor, eu não vou ser afligida, Eu vou viver um período de paz. Agora, se eu também escolho, caminhar para o caminho do mal, a consequência será colher frutos ruins, Então, eu vou passar por adversidades, eu vou passar por problemas, isso é inevitável. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem vivemos, com quem convivemos. Vêm por causa também de injustiça de líderes, de governantes. Podem também nos acontecer por ação de Satanás, com permissão de Deus, é claro, Porque nada ocorre sem a permissão de Deus. O próprio Deus pode nos enviar provações específicas para a realização de seus santos propósitos. Claro que quando Deus coloca uma provação para o seu servo,
Ele espera e ele confia que aquele servo será testado, é uma prova, é como uma avaliação, mas que no final ele será aprovado, né? Ele vai receber nota 10, é isso que o Senhor espera, né? Ele é o oleiro, e se ele colocar um fardo, ele certamente fortalecerá as costas. Quando o ouro do Senhor está no fogo, ele, como refinador, não fica longe da boca da fornalha, ou seja, ele está colocando ali, né, a teste, né, refinando o seu servo na fornalha, mas ele, como refinador, ele não sai de perto da fornalha, ele fica ali por perto. Então, ele está sempre por perto para nos auxiliar, estender a sua mão poderosa sobre nós. Todavia, a adversidade também pode nos acontecer por causa da incredulidade. Então, em Lamentações, capítulo 3, versículo 25, diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, se a minha esperança está no Senhor e eu o busco constantemente, certamente eu vou ver a fidelidade de Deus sendo acentuada na minha vida. Eu vou poder ver isso, né? Agora, se eu me afasto de Deus, com as implicações das minhas escolhas, né, as consequências dessas escolhas, eu também, infelizmente, vou ver essas adversidades, né, essas questões que acabam afligindo, né? Tópico 1. Em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Isaías foi um profeta que viveu isso em seu tempo. Isaías começa a narrativa do capítulo 53 com duas perguntas. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A verdadeira resposta para a primeira pergunta é ninguém. Em relação à segunda pergunta, essa pergunta ela se propõe a explicar por que que é assim, por que ninguém creu, né? Não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Ou seja, primeiro Deus se revela a nós, ele se revelou a nós, para depois é que nós possamos, né, desenvolver a fé e a nossa crença. Então não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é apenas pela observação humana. O braço do Senhor, né, que fala ali, é uma metáfora que designa o poder e a onipotência de Deus, né? Toda a sua magnitude. A pergunta correta seria: quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria assim, né? Acho que essa é a pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos, né? Quem poderia imaginar que o poder libertador do Senhor seria tão magnificente, tão grande e tão amoroso, né, para conosco, como é, né, como foi, como é. A notícia foi propagada, né, os profetas, os homens santos a anunciaram. Ela estava contida nas escrituras proféticas, né? A apresentação da mensagem, ela foi clara. Entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos. O povo de Israel, né, mostra-se rebelde e inflexível. A atitude deles era de orgulho e arrogância. O objetivo deles era acumular riquezas e conforto para si. Queriam um caminho que garantisse a vida mais fácil e negaram-se a confiar em Deus. Confiavam nas próprias forças, confiavam nas alianças com nações pagãs, né? Como eu falei, eu estava falando aqui sobre o povo de Israel, como eles se comportaram, como era a atitude deles. Mas vamos analisar aqui, atualmente, quantas pessoas se comportam da mesma forma, né? Muitas se comportam assim, acumulam riquezas, ao invés de se preocuparem, né, em acumular tesouros no céu,
né? Procuram um caminho mais fácil, mesmo sendo, muitas das vezes, esse caminho mais fácil não sendo o correto. Eles confiam nas suas próprias forças, no seu próprio entendimento, ao invés de se entregarem e dependerem totalmente em Deus. Isso, quando eu não me entrego e não dependo totalmente em Deus, eu também estou negando a confiança em Deus, eu estou sendo incrédula. Então, quantas pessoas estão assim? Né? Não estão também com os ouvidos surdos? Né? A palavra está sendo falada. Quantas igrejas há no mundo? Quantas pessoas estão pregando o evangelho? Nós temos missionários. E mesmo assim ainda tem muitas pessoas que estão com ouvidos surdos. Então, assim, eu falei que era sobre o povo de Israel, todo esse comportamento, mas até hoje muitos se comportam dessa maneira, né? O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível ou como se fosse algo impossível de se acreditar. O servo foi rejeitado, né? Todo o capítulo 53 fala sobre o ministério de Jesus, fala do servo que seria rejeitado, né? E por que que ele estava sendo, o povo o rejeitou? Porque ele não vinha dentro dos moldes, das características terrenas em que eles esperavam, em que eles fixaram a sua expectativa totalmente terrena e não olharam com os olhos da fé. Eles queriam um revolucionário, queriam que Jesus viesse como um líder revolucionário que os tirassem da opressão, né, do governo romano. Mas Jesus, ele não veio para reinar nesse mundo, né? O reino dele é um reino celestial. Então ele não estava com essa preocupação terrena. A preocupação dele era falar sobre a palavra do Pai, ensinar o evangelho, o santo evangelho, para que as pessoas viessem a se salvar, né? Para ter uma vida eterna com o Pai e não essa vida transitória, né? Não era essa a preocupação dele. Então, tudo que foi falado era verdadeiro, mas foi tido como algo, vamos dizer assim, impossível de se crer, né? Então, assim, em João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, né? Então, o povo de Israel não o recebeu. Aí no versículo 12, né, também de João, ele diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus como Salvador, né, da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna filho de Deus, independente que ele seja do povo de Israel ou não, tá? Então, assim, o braço, né, as pessoas na época, né, quando Isaías falou que ele seria o braço, o servo rejeitado, era o braço do Senhor, eles não conseguiam crer, né? Um homem humilde, pobre, que não tinha sido instruído por grandes mestres, né, filho de carpinteiro. Como que ele poderia ser o braço do Senhor? Porque eles viam apenas com olhos terrenos e não viam com os olhos, né, do sobrenatural de Deus, com os olhos da fé. Então eles não conseguiram identificar que o servo rejeitado era o braço do Senhor, né? E o braço do Senhor era o próprio Senhor em todo o seu poder. Era Deus que havia vindo habitar, né, entre nós como homem, né, para poder propiciar, né, através do seu sacrifício em cruz, os nossos pecados, né, levar com ele todas as nossas transgressões e assim para que nós pudéssemos ter novamente essa ponte, né, uma ponte novamente criada para podermos estar ao lado do Pai, ao lado do Criador, né? Então, assim, é importante, né, que nós aumentemos a nossa fé dia a dia, né, no Senhor e Salvador, porque o seu sacrifício foi muito grande e foi por todos nós, por todos, né? E basta que nós aceitemos, né, que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor,
para que possamos ser salvos, né? E termos uma vida plena com Deus. Tópico 2. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade é falta de crença em Deus ou fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. É importante a gente salientar aqui que Deus se mantém fiel apesar da incredulidade humana, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, ou seja, independente do homem crer ou não, né, da infidelidade do homem, Deus se mantém fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo, porque Deus é homem de uma única palavra, né? E ele não vai ficar se contradizendo, tá? Então leiam 2 Timóteo 2, versículo 13, e leiam também Romanos, capítulo 3, do versículo 3 até o 4, tá? 3 e 4. Vejamos o que a incredulidade causa. Letra A. Afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal fidelidade. Então, a incredulidade, ela vai dificultar, né, justamente essa capacidade, né, de receber os benefícios da fidelidade de Deus, né? Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. O exemplo do povo de Israel, né, que ele pereceu no deserto por 40 anos, né? E isso ocorreu devido à sua incredulidade, tá? Então leiam Hebreus 13, aliás, corrigindo, Hebreus capítulo 3, versículo 19, tá? E também, um outro exemplo, por exemplo, quando Jesus, ele não realizou muitos milagres na cidade de Nazaré, né? Que é a cidade natal dele, por conta da incredulidade do próprio povo, né? Então leiam também em Mateus capítulo 13, versículo 58, que aí vocês vão ver essa citação que eu acabei de falar aqui, tá? Letra B, ela limita o ser humano a vivenciar o sobrenatural de Deus, tá? Então, com a incredulidade, isso te dificulta, ela causa uma barreira, né? O ser humano a vivenciar o sobrenatural de Deus, o agir de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, tá? Então, a Bíblia Sagrada, ela ensina que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, leia Marcos 9, 23. Jesus, ele pode todas as coisas, né? Nós não estamos falando aqui da capacidade de Jesus, não. Jesus, o Senhor Deus, eles têm capacidade para todas as coisas, mas é preciso que o homem creia. Então, leiam também Marcos 9, versículos 22 até 24. Tá? Outra coisa que a incredulidade causa é que ela denota invariavelmente desobediência e rebelião. Em todas as suas formas, ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. Leia 1 João, capítulo 5, versículo 10. Sendo esse o motivo porque é um pecado tão hediondo. Os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus por 2 motivos. Faltava-lhes a fé. Leia Hebreus, capítulo 3, versículo 9. E eram desobedientes. Leiam também Hebreus, capítulo 4, versículo 6. Em Hebreus 3, versículo 2, há uma advertência, né, que é muito interessante, muito importante falar aqui nesse momento. Olha, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, um coração incrédulo acaba sendo um coração perverso e isso afasta de Deus. Tá? Precisamos ouvir constantemente a promessa de Deus para contrabalancear as dúvidas
e medos que são naturais em nós, seres humanos. Então, vamos lembrar aqui que a fé vem pelo ouvir, e ouvir sobre a palavra de Deus. Leiam Romanos 10, versículo 17. Tópico 3. Precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Então, vejamos aqui, primeiramente, o que é perseverar, né, e o que é ter fé. Primeiro, perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Ou seja, perseverar é também eu conservar a minha fé, né? É eu permanecer no caminho, é eu persistir na caminhada, é eu continuar, né, a confiar em Deus, né, e a trabalhar e a servir ao Senhor. Tudo isso eu posso enquadrar nesse aspecto aqui do perseverar. Vamos ver aqui sobre a fé cristã. A fé cristã bíblica é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus, tá? Então, é uma pessoa compromissada em obedecer, né, e seguir, aceitar a vontade de Deus. A fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Fé salvífica, genuína, é a união íntima com Cristo. É quando eu tenho uma intimidade com Cristo. Essa é a fé salvífica genuína. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. E como é que eu tenho intimidade com Cristo? É quando eu tenho, eu vivo em constante comunhão com Ele. Eu converso com Ele, eu oro com Ele, eu aprendo a sua palavra, eu obedeço, eu ouço, eu me coloco à disposição em aceitar a sua vontade, né? Isso é ter uma união íntima com Cristo, tá? É uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. Eu preciso me entregar a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo como a única base para perdão de pecados e entrada no céu, né? Então, envolve uma dependência. Eu sou totalmente dependente de Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele me comprou. Eu digo que Ele é meu Senhor porque Ele me comprou não só a mim, mas a todos, quando Ele morreu na cruz, né? Em morte de cruz. Ele comprou. Foi esse o preço do pagamento pela nossa salvação. Ele nos comprou, por isso eu digo que Ele é o meu Senhor. E eu digo que Ele é meu Salvador, que foi através desse sacrifício que eu posso novamente ter uma vida, né, ao lado do Criador. Né? Uma vida através da salvação, uma vida futura ao lado do Criador. Então, por isso que eu digo, né, que é uma fé que envolve essa dependência. Eu preciso entender que eu sou dependente, nós somos dependentes de Cristo para tudo. Então, assim, olha, 2.1. A fé é o instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido, né? Então, é através da minha fé, né, que é o instrumento, é o veículo, é através dessa fé que eu recebo esse dom da salvação. Né? É um dom dado por Deus. A base da salvação é a graça, distinta do trabalho externo da salvação, que são as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Efésios 2, versículo 10. Tá? Então, assim, eu sou salva pela graça, não por merecimento. Que todos nós não temos merecimento suficiente para recebermos a salvação, tá? Por isso que a gente diz que é um dom e é pela graça. Somente pela graça nós somos salvos. Porque se Deus fosse olhar apenas para os nossos comportamentos, para o nosso coração e as obras que nós praticamos, nós não seríamos salvos, tá?
E a questão das obras, fazer boas obras, aqui em Efésios 2:10, nós já vimos aqui, Deus de antemão já preparou para que nós a praticássemos. Por quê? Quando eu aceito Jesus como meu Salvador e o meu velho eu morre, eu mato aquele velho eu começo a ser uma nova criatura. Se eu começo a ser uma nova criatura, automaticamente eu vou deixando de praticar obras ruins, né? Obras que não eram de acordo com os olhos de Deus. Né? Eu começo a mudar o meu comportamento. Isso, aos poucos, eu vou me mudando dia a dia. Então, essas obras vão sendo aperfeiçoadas. Mas é aperfeiçoada em Cristo, não por mim. E é isso que nós precisamos entender. É tudo através de Cristo, através da graça de Deus. Tudo é um preparo feito por Ele, até a nossa fé. O desenvolvimento da nossa fé também é por Deus. Se fôssemos por nós, com essa natureza pecaminosa que nós temos, se fosse só pela nossa vontade, nós também não teríamos fé. É toda uma ação de Deus sobre nós. E assim, Jesus disse que os salvos são o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Né? Então, leiam Mateus 5, versículo 13 até o 16. Tá? Nós temos que estar aqui realmente como o sal da terra e a luz do mundo. Né? O nosso comportamento precisa impactar a vida de outras pessoas. Né? O nosso testemunho de vida precisa ser luz, precisa dar sabor à vida das pessoas nas quais nós convivemos. E dessa forma, impactando, né, a vida dessas pessoas, o meu testemunho de vida, como que eu reajo diante das adversidades, como que eu demonstro a minha fé, tudo isso acaba influenciando também na vida de outras pessoas e essas pessoas acabam desenvolvendo o querer conhecer mais sobre Jesus, mais sobre Deus. Né? A fé deve e precisa crescer a cada dia, à semelhança de um músculo que se deve desenvolver quando é esticado, ou seja, exercitado, né? Quando você vai para a academia, você exercita os seus músculos. A nossa fé também precisa ser exercitada dia após dia. Né? Ela aumenta com a oração, através da oração, ela é fortalecida pelo estudo da palavra. Né? Então, é dessa forma que eu também aumento, né, que eu crio essa intimidade com Cristo. Através da oração, através do estudo da palavra, né, na busca constante dele, na dependência dele em tempo integral. Leiam Romanos, capítulo 1, versículo 17. Tá? 2.3. A fé verdadeira é confiança em Deus. Tá? Leia Isaías 26, versículo 4. Então, a fé verdadeira é a confiança plena em Deus e não confiança em si mesmo. Então, a gente não deve confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, e sim confiar no entendimento e na força que vem do Senhor. Leia Provérbios 3, versículo 5. Recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando a Cristo com a fé que essencialmente medita em sua glória e em seu trabalho completado. Sendo assim, ele está intercedendo por nós e levando em seu corpo as marcas da nossa redenção. Essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!